Você sabe a diferença entre herdeiro e meeiro? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, para que você entenda qual que é a diferença. E quando estiver diante de um inventário que tiver um viúvo, uma viúva em vários herdeiros, você sabe exatamente o que é o direito de um e o que é o direito de outro. Assiste o vídeo até o final, dá o seu like, segue o canal, coloca nos seus comentários todas as suas dúvidas para que a gente te ajude a responder. O Código Civil estabelece que existem 3 tipos de herdeiros necessários: os filhos, os pais, se forem vivos, e o cônjuge. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando estamos falando de herdeiro ou meeiro é que o cônjuge é considerado pelo Código Civil como o herdeiro necessário. É qualquer tipo de cônjuge que é herdeiro? Não, não é qualquer tipo de cônjuge. A gente precisa analisar qual é o regime de casamento desse cônjuge. O código, então, estabelece alguns requisitos. O primeiro deles é: se é casado em comunhão parcial de bens, esse cônjuge é meeiro dos bens adquiridos na constância do casamento e ele é herdeiro dos bens particulares, ou seja, os bens adquiridos antes do casamento. Se um cônjuge é casado em separação total de bens, ele é herdeiro. Essa é a grande dúvida da maioria das pessoas. Eu casei em separação total de bens para poder proteger o meu patrimônio. Seu patrimônio está protegido se houver divórcio, cada um com seus bens. Se houver um óbito na constância do casamento, o seu marido ou a sua esposa é um herdeiro. E como é que ele vai herdar? Depende se vocês tiverem filhos ou não tendo filhos, se tiverem ascendentes vivos. Ascendentes assim considerados: pai ou mãe vivos. Então, na separação total de bens, o cônjuge é herdeiro. E qual outro tipo de regime de casamento que também é comum? A separação obrigatória de bens. Na separação obrigatória de bens, o cônjuge não é meeiro e não é herdeiro. Existe uma controvérsia grande sobre a aplicação da súmula do STJ nesse regime de casamento, mas o entendimento majoritário é: se não houve constituição de bens na constância do matrimônio, ele não será nem meeiro nem herdeiro. Então, precisamos entender o seguinte: houve um falecimento, há cônjuge ou há união estável? Porque a união estável vai equivaler ao regime de casamento. Se há um dos dois, seja casamento, seja união estável, precisamos analisar se vai haver meação, quer dizer, participa daquele patrimônio, recebe parte daquele patrimônio como meação, ou se ele vai entrar como herdeiro. Ou se não vai entrar como nenhum dos dois. Vai depender sempre do regime de casamento. E lembrando, quais são os 3 regimes de casamento mais comuns: separação total de bens, separação obrigatória de bens e comunhão parcial de bens. Então, diante de um inventário, você precisa analisar qual que é o regime de bens para saber se vai haver meação ou se vai haver herança. Agora eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Se a pessoa é casada na separação total de bens, quando ela vier a óbito, aquele cônjuge é herdeiro do patrimônio daquela pessoa. Esse é um ponto de grande confusão, porque muitas pessoas casam com a separação obrigatória pensando que não serão herdeiros. Então tá bom, o homem casou com a mulher, separação total de bens, adquiriu grande patrimônio, tiveram 3 filhos e ele veio a óbito. Essa herança vai ser dividida por 4, a esposa e os 3 filhos, porque o regime de casamento era separação total de bens. E nesse caso, a esposa se torna uma herdeira. Se esse vídeo foi importante para você, esclareceu suas dúvidas, você vive uma dessas situações ou conhece alguém que viva uma dessas situações, compartilha, deixa o seu like, deixa seu comentário, assina o canal para a gente te ajudar a esclarecer outras dúvidas, seja de inventário, seja de planejamento sucessório. Encontro vocês no próximo vídeo.